Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava querendo fazer autoescola, mas confesso que me assustei com os valores. Não imaginava que fosse tão caro. Trabalhava como diarista, tinha muita conta para pagar, não tinha como entrar num gasto e acrescentar um tanto para a autoescola. Então, o que me veio na ideia? Fazer uma rifa. Comprei um presente como prêmio e comecei a oferecer os números para algumas pessoas. O Renan também me ajudou. Inclusive levou a rifa na empresa em que ele trabalhava. E eu nem acreditei quando veio com aquela novidade. Vendi tudo. O chefe pegou os números que faltavam. Tudo vendido. Olha, eu fiquei até espantado. Porque o chefe dele tinha comprado 35 números. Dá para imaginar? Fiquei super agradecida. Fechamos a rifa assim bem rápido. Para não haver desconfiança, o sorteio seria pela Loteria Federal. A dezena seria a vencedora. E adivinha? Quem ganhou foi justamente o chefe do meu namorado. Minha ideia era de que o Renan levasse o perfume para ele. Só que ele achou melhor fazer diferente. Liga você para dar os parabéns e aproveita e agradece, né? Se não fosse ele, a rifa nem teria corrido ainda. Pior é que era verdade, viu? Pior é que, se não fosse o chefe dele, na verdade eu não queria ligar para ninguém. Relutei, até porque, puxa vida, eu nem conhecia o cara, né? Mas o Renan insistiu tanto, até que acabei concordando. Só que quando pedi que ele ligasse e me passasse o celular, ele falou que eu teria de ligar do meu, porque o seu estava sem crédito. Mais essa ainda. Liguei, conversei com o cara, ele foi bem educado, bem atencioso, e pro meu espanto falou: então, só comprei a rifa para ajudar mesmo. Não estava de olho no prêmio não, viu? Faz assim, ó. Fica com o prêmio para você, faz outra rifa, aproveita e... Olha, eu não soube nem o que dizer. Claro que fiquei feliz. Ainda mais agradecida do que já estava. E ficou nisso. Ou pelo menos era para ter ficado. Só que mais tarde, quase na hora de dormir, eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Juliana, tudo bom? É o Adilson, o chefe do Renan. Para minha surpresa, ele falou que tinha adicionado meu número no WhatsApp. Aí tinha olhado minha foto e me achou muito parecida com alguém que ele conhecia. E ainda acrescentou: por acaso você não é parente da Marisa? Falei que não. Nem conhecia Marisa nenhuma. No que ele mandou outra: nossa, que estranho. Vocês são praticamente idênticas. Parece irmãs ou então mãe e filha. Ele ficou ali mandando mensagem, uma atrás da outra, e eu sem saber como encerrar aquela conversa. Até da rifa ele comentou. Aliás, chegou a dizer: ó, o Renan comentou comigo que você fez a rifa para juntar dinheiro para tirar a carteira de motorista, né? Se você quiser, eu posso te ajudar. Falei: quanto que falta? Eu te mando o Pix. Agradeci, mas falei que não precisava. Só que ele insistiu. Ficou ali, sabe, cutucando um tempão. Claro que eu não ia aceitar nunca, né? Imagine. Dei graças a Deus quando ele me deu boa noite e se despediu. É meio chato ficar ali conversando com uma pessoa que na verdade você nem conhece, né? Tudo bem que tinha me ajudado, comprado a rifa, tudo, mas... Olha, achei melhor até nem comentar nada com o Renan. Na verdade, o próprio Adilson pediu que eu não fizesse isso. No fim, achei melhor mesmo deixar tudo para lá.
O tempo foi passando, até que um sábado, o Renan passou ali em casa para me ver e falou que o seu chefe estava precisando de uma diarista, porque a mulher que limpava lá a casa dele tinha parado de trabalhar. Aí que sabia se estava a fim de pegar o serviço. Ele tinha comentado com a Adilson que eu trabalhava fazendo diárias. Eu estava com 2 dias vagos na semana, a quinta-feira e o sábado. E é claro que não iria dispensar serviço. Nem estava em condição para isso, né? Acabei indo até a firma com o Renan, já no dia seguinte, para tratar pessoalmente com o Adilson. E olha, aconteceu uma coisa tão curiosa quando a gente ficou frente a frente. Para começar, quando me viu, ele arregalou o olhão para cima de mim. Parecia até meio paralisado. Acredite quem quiser, mas conversamos mais sobre a minha semelhança com aquela tal de Marisa, que ele tinha comentado, do que propriamente sobre o serviço na sua casa. Confesso que fiquei até meio incomodada, meio sem jeito. Sabe quando a pessoa começa a te olhar assim, sei lá, cara estranha? Ele ainda me fez um elogio assim que me deixou meio embaraçado. Ainda bem que eu tô separado, viu? Minha ex-mulher jamais ia me deixar te contratar, Juliana. Você é uma moça muito bonita. Imagine a minha cara quando ele falou aquilo. De todo modo, eu estava mesmo interessada, era no serviço. Combinamos que toda quinta-feira eu faria a faxina na casa dele. Ele tinha dito que era separado e morava sozinho. Enfim, já não gostei muito. Era uma casa de tamanho normal, nem muito grande, nem muito pequena. Nas quintas, eu chegava para fazer a limpeza, dali a pouco ele saía para trabalhar, mas sempre sobrava um tempinho para a gente conversar um pouco. Às vezes até um cafezinho a gente tomava junto. No fim, com o decorrer dos tempos, eu passei a achar uma pessoa até bacana. Assim, um homem de meia idade, devia ter uns 50 anos, 50 e poucos. Ele costumava almoçar na rua mesmo. Só que um dia perguntou se eu podia preparar alguma coisa para ele comer, porque ele estava pensando em almoçar ali na casa dele mesmo. Falei que sim, claro, não tinha problema. Apesar de ter falado que era parecida com aquela tal de Marisa, que até aquele momento nem sabia quem era, de vez em quando ele citava essa mulher. E nesse dia, enquanto a gente almoçava, lembro que eu entrei no assunto. Adilson, eu estava aqui pensando, quem é essa Marisa de quem você fala tanto, que diz que eu sou parecido com ela? Marisa? Então, é uma pessoa que foi importante para mim. Sabe, ele falou aquilo, mas sabe quando a pessoa responde assim, bem aéreo, assim, bem... Não disse coisa com coisa. Tanto que eu insisti. Mas vocês foram casados? Foram namorados? Ele só balançou a cabeça concordando. Não disse mais nada. Nem se era namorada, nem se era mulher. E depois ainda comentou. Sabe que olhando agora para você, parece até que é ela que está aqui na minha frente. Nossa, que exagero, né? Eu nem devo ser tão parecida assim. Não deve? Você que pensa. Olha, ficou até uma atmosfera esquisita depois disso. Não sei. Não me senti muita vontade ali, por conta daquele modo como ele ficou olhando para mim. Até me arrependi de ter entrado naquele assunto. E tratei de terminar de comer em silêncio e bem rápido. Depois só pedi licença e fui cuidar do serviço. Nesse dia, lembro que ele ainda fez uma coisa que nunca tinha feito até então. Veio se despedir de mim com um beijo no rosto. Até estranhei. Tanto que nem tive tempo de me retrair. De todo modo, ficou nisso. Ele foi trabalhar,
Eu terminei meu serviço e fui para casa. Depois ele fez o Pix, exatamente do jeitinho que costumava acontecer. Até que na semana seguinte, cheguei na casa dele para fazer a faxina. Lembro que eu estava ali na cozinha preparando um café, tudo como sempre fazia. Quando ele entrou assim pela porta, segurando um pacote na mão. Antes de eu ir para a firma, eu queria te entregar isso aqui, ó. Surpresa, perguntei o que era. Então, nada demais. Só um presentinho que eu te comprei. Presentinho? Mas não é meu aniversário nem nada? Não, eu sei, mas é que eu gosto de agradar as pessoas que trabalham para mim. Dá uma olhadinha. Diga pelo menos se você gostou. Toda sem jeito. Peguei o embrulho na mão, ele me olhando ali o tempo todo. Em resumo, acredite quem quiser, era um celular novo. E olha, pelo modelo, não devia ter custado muito barato. Eu ainda não falei aqui, mas a tela do meu celular tinha quebrado já fazia um tempo. Eu não tinha ainda mandado consertar. Inclusive um dia ele viu e chegou a comentar comigo. Só que eu jamais ia esperar que ele fizesse aquilo. Imagine, dar um celular para tua empregada doméstica, tua diarista. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. Fiquei olhando assim para aquele aparelho, meio embasbacado, sem saber o que dizer. Ele perguntou de novo se eu tinha gostado. Então, é bonito, mas... Por que isso, eu disse? Esse aparelho deve ter custado uma fortuna. Imagine. Nem foi tão caro assim. De mais a mais, você merece. Na verdade, merece isso e muito mais. Falou aquilo e ficou olhando para mim daquele jeito esquisito. Olha, eu não sou assim uma pessoa muito inteligente. Mas para burra também não sirvo, né? E já tenho experiência suficiente para saber que um cara não dá um presente desse para uma mulher se ele não tiver uma segunda intenção. Ah, mas pode haver sim. Eu conheci uma vez. Olha, pode até haver. Comigo nunca aconteceu. E perto de mim também não. Um presentinho, uma blusinha, sabe? Tudo bem. Agora um celular de presente para tua diarista? Juro que eu pensei até em recusar. Na verdade, recusei. Só que ele não aceitou. Aí eu fiquei com medo de uma outra coisa. De ele se sentir ofendido. De mais a mais, eu estava precisando. A grande verdade é essa. Ele tomou uma xícara de café assim, bem rápido. E fez tudo isso sem tirar os olhos de mim, o tempo todo. Depois se aproximou e, do jeito que tinha feito no dia anterior, se despediu de mim com um beijo no rosto. Não vou mentir. Fazia tempo que eu já vinha pensando sobre essa situação. Sei lá, a cada dia crescia aquela cisma de que esse homem tinha algum tipo de interesse em mim. Só podia. Eu sentia o seu olhar quando ele estava ali em casa. E não era um olhar assim comum. Só que também, como não tinha certeza de nada, e nenhuma prova cabal, assim, podia de repente ser coisa na minha cabeça. Fui deixando passar. Até que dali 2 semanas, ele veio almoçar ali em casa de novo. Coisa que agora tinha se tornado comum nas quintas-feiras. Só que depois do almoço, não voltou para a firma. Pensei que ele estivesse ali sozinho na casa. E fui lá terminar o meu serviço. Ele às vezes se despedia, ia trabalhar, às vezes não. Então, de repente, pensei, ele já foi.
Lembro que estava na cozinha quando o escutei limpando a garganta ali na porta. Levei até um susto. Ele estava olhando para mim com aquela expressão que eu até hoje não consegui definir. Parecia nervoso, sabe, agitado assim. Será que eu podia conversar um pouco com você? Falei que sim, né? E ele deu um sorrisinho assim meio sem graça quando se aproximou. É que é uma coisa meio difícil de falar, sabe? Faz tempo que eu tô tentando criar coragem. Já por aquele começo, senti aquele friozinho na barriga, né? Já liguei o sinal de alerta. Sei lá. Eu meio que já imaginava o que ele queria dizer. Naqueles últimos tempos, eu já vinha adotando o jeito dele, seus olhares, sabe? Seu jeito de se aproximar de mim. E algo me dizia que eu não ia gostar daquela conversa. Tanto que estremeci. Ele se aproximou um pouco mais. Juliana, você não faz ideia do quanto anda mexendo com a minha cabeça. Você sabe que desde que eu te conheci, aliás, desde que eu te vi naquela foto do perfil, que alguma coisa em mim aqui se transformou. Eu sei que você tem namorado, o Renan também é meu funcionário e tudo, mas me apaixonei por você. Bom, se eu já estava trêmulo, imagine nessa hora. Apesar de tudo, não imaginei que fosse exatamente aquilo que ele fosse dizer. Sabe, ser tão claro. Pensei, sei lá, que fosse me passar uma cantada, fazer um elogio, uma proposta indecorosa. Mas não dizia assim com todas as letras que tinha se apaixonado por mim. Não consegui dizer uma palavra. Queria, mas não conseguia. E ele ali, diante de mim. Penso em você desde a hora que acordo, até quando fecho os olhos à noite para dormir. Você acredita? Sabe qual é o melhor momento do meu dia? É quando eu estou aqui em casa e você está perto de mim. Toda desconcertada, eu tentei falar. Puxa, não sei nem o que dizer, eu não esperava. Ele ficou me olhando assim um tempo, depois sorriu. Olha, se você quiser, preste atenção. Eu posso mudar a tua vida, mas do melhor jeito que você imaginar. Posso te dar uma vida de princesa. Pensa nisso. Ele falou aquilo e, não satisfeito, se aproximou de mim de maneira perigosa. Pensei até que fosse me agarrar. Ainda bem que isso não aconteceu. Acho que teria gritado ou corrido, sei lá. Fiquei tão zonza naquela hora que falei: Adilson, o que você está dizendo, Adilson? Eu tenho namorado. Não, eu sei. Mas pensa, comigo você vai ficar muito melhor. Eu posso fazer de você uma rainha. Te dar a melhor vida que você jamais poderia sonhar. Já imaginou? A cada palavra, eu ficava mais e mais de boca aberta. Porque apesar de tudo, repito, eu não esperava, não aquilo. Imagine, ele estava se declarando. Só que, para isso, naturalmente, havia um preço. Eu teria de terminar o meu namoro para ficar com ele. Ele chegou a dizer: continuar do lado de um, desculpa a sinceridade, mas de um zero à esquerda como o Renan é atraso de vida, Juliana. Você merece coisa muito melhor. Olha, eu acho que foi só naquele momento que eu me toquei. Porque eu não gostei do que ele falou do Renan. Tanto que me encrespei. Não admito que você fale assim do meu namorado, viu? É uma excelente pessoa. E quer saber, a gente se ama.
Talvez eu tenha sido até um pouco infantil dizendo isso. Mas foi o que me ocorreu. Foi o que me deu vontade de falar. Na verdade, nem terminei o serviço. Tratei de sair daquela casa na hora. Ele ainda pegou o carro e foi atrás de mim. Ficou me ligando, mandando mensagem, emparelhando o carro comigo na rua, falando aquelas bobagens todas. E teve uma hora que eu falei que se ele não parasse, ia processá-lo por assédio. Só assim para ele deixar de seguir o meu caminho. Só que nos dias que se seguiram, ele não saiu mais do meu pé. Ligava, mandando mensagem, ficava passando na rua de casa, até isso ele fez. E olha, só não contei pro Renan para não dar briga, não dar rolo. Eu tinha medo do Renan ir lá tirar satisfação com ele. Além de tudo, o Renan trabalhava para ele, precisava do emprego. Olha, tive de bloquear esse homem. Por pouco não fui lá devolver aquele celular que ele tinha me dado de presente. Só não fiz isso porque, sei lá, achei que merecia uma compensação, né? Por tudo que houve. Vi seu carro rondando aqui a minha casa várias e várias vezes. E confesso que cheguei a ficar com medo. Sei lá, parecia até que esse homem tinha ficado obcecado por mim. Até me pergunto se era mesmo por mim ou pela semelhança que ele dizia que eu tinha com aquela outra, tal de Marisa, que até hoje não sei direito quem é. Repito, nunca comentei nada com o Renan. Só que depois de um tempo, não sei se para se vingar de mim, por eu tê-lo rejeitado, o Renan acabou ganhando a conta. O Adilson o demitiu. Repito, não sei se o motivo foi esse, mas quer saber? Tenho quase certeza que foi. Coitado, quando me contou que tinha sido mandado embora, estava até meio zonzo, como se não estivesse entendendo nada. E é por isso que eu chego a pensar, né? Que de repente foi por isso que ele ganhou a conta, né? Exatamente por aquela cantada que o Adilson me deu e que eu não quis aceitar. Será que um homem é capaz, sabe, de, sei lá, de ser assim tão mal, tão vingativo e dar conta pro coitado só porque eu não quis aceitar a cantada dele? Quer saber? Eu acho que é. Acho que é capaz, sim. Tanto que tenho quase certeza que foi por isso. Agora, o que eu ia fazer numa situação dessa? Tudo só aconteceu, tudo, desde o começo, só por conta daquela rifa, ou por outra, por aquela ligação que eu fiz pro Adilson para comunicar que ele tinha ganhado o prêmio. Aí ele viu a minha foto e eu tenho certeza de que foi o estupim para tudo isso, juro. Eu nunca dei confiança nenhuma para esse homem. Sabe, se eu tivesse dado conversa, pelo menos, mas nem isso. Nem isso. Não sei por que ele ficou tão obcecado em mim. Será que eu sou tão parecida assim com aquela outra mulher que ele falava? Só que mesmo sendo parecida, não é a mesma pessoa. Agora, eu não podia agir de outro jeito, senão exatamente daquele jeito que eu agi. Sempre foi assim e sempre serei. Eu tinha um namorado e sempre o respeitei. Não sei por que o Adilson cismou comigo. E detalhe, ele nunca parou de me procurar. Mesmo depois que o bloqueei, ele sempre dava um jeito de me ligar de outro número, ou então passar ali na rua de casa com o carro. Tanto que eu ouvi várias vezes. Até pensei em fazer uma denúncia na delegacia, porque a gente sabe que casos assim podem terminar não muito bem. Até que de repente tudo parou. As ligações cessaram, as mensagens, tanto que nunca mais o vi.
E foi também, bem um pouco depois dessa época, que estranhamente eu comecei a ter sonhos esquisitos com ele. Sabe a coisa mais estranha do mundo? Sonhos recorrentes. Ele aparecia me estendendo o braço assim, pedindo-me ajuda. Isso começou a me assustar. Até porque coincidiu com o sumiço dele. Até que um dia, o Renan encontrou um antigo colega, olha, me arrepia até de contar isso. Porque, repito, há muito tempo que eu não pensava nessa criatura e também não via. E de repente, não é que meu namorado veio me contar a novidade? Ele também não sabia, até porque tinha saído de lá, né? Já há algum tempo. Pois um dia ele chegou dizendo: tenho uma novidade para você. Uma coisa que aconteceu aí. Eu bem distraída, né? Tá, o que é? Ele contou que o Adilson tinha falecido no acidente de carro. Bom, agora estava explicado, né? Por que é que ele tinha sumido. Foi por isso que ele tinha parado de vir atrás de mim. Não vou mentir. Fiquei triste. Fiquei chocada. Até porque, apesar de tudo, nunca desejei, jamais, mal algum a ele. E ele comigo nunca foi assim uma pessoa ruim. Só tinha aquela mania, né? Aquela obsessão. E quer saber? Nada me tira da cabeça que a morte dele teve relação com aqueles sonhos que eu andava tendo. Recorrentes. Ele com a mão estendida me pedindo ajuda. Até hoje não entendi o motivo dos sonhos, mas ainda bem que tudo cessou. Será que a alma dele estava, sei lá, precisando da minha ajuda? Talvez ele quisesse o meu perdão? Quem sabe? Por ter me incomodado tanto durante algum tempo? Bom, se for realmente isso, saiba que já te perdoei, Adilson. No fundo, você nunca me fez nenhum mal. Tirou a minha paz durante algum tempo, tudo bem. Mas nunca me fez assim nenhum mal físico. Sinto muito por tudo que houve. Espero que você esteja num lugar bom. Apesar de tudo, não te quero mal. Se era do meu perdão que você precisava, se é por isso que você apareceu tantas vezes em sonho, com a mão estendida, como se me pedindo desculpa. Se era por isso, vá em paz. Viu, Adilson? Vá em paz. Pode aproveitar e curtir o teu descanso eterno. Por favor, vá em paz.